Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando essa rodada de domingo, super domingão, tá? A gente vai ter aí 15 jogos para analisar nesse vídeo e como a gente vai ter um vídeo com muitos jogos, né? Muitos palpites para analisar, eu vou tentar simplificar aí para não ficar um vídeo longo que eu sei que vocês não gostam, tá? Lembrando que no finalzinho do vídeo vai ter 2 bilhetes prontos, tá? Como a gente vai ter uma super rodada aí nesse domingão, a gente vai estar deixando aí 2 bilhetes prontos para vocês e também o nosso bingo no finalzinho do vídeo, tá? Então com isso aí já deixa o like aí para dar aquela moral aí pro conteúdo que eu tô criando aqui para vocês, tá? Se inscreva no canal e deixa seu comentário, fechou? E vamos ao que interessa, galera. Sem perder tempo aqui, eu já vou abrir os jogos aqui pra gente ir analisando, tá? Primeiro jogo aqui, Campeonato da Escócia. A gente vai ter aqui o grande clássico, né? Um dos maiores clássicos do mundo, né? Ali acredito que tá no top 5 de maiores clássicos do mundo, tranquilamente. Rangers contra Celtic. 9 horas da manhã esse jogo, válido pela rodada 29. Lembrando que as duas equipes aí já estão classificadas para a disputa do título. Porém, nesse exato momento aí, o Hurts está vencendo aí no seu jogo e está abrindo uma vantagem bem considerável de 7 pontos aí para o Rangers, né? Então, esse jogo aqui não pode acontecer, por exemplo, o empate, né? O empate aí não é interessante para nenhum dos dois, né? Ou o Celtic tem que vencer esse jogo para entrar na briga aí contra o Hurts, ou o Rangers vencer e diminuir aí essa diferença pro time do Hurts, né? Então, promete ser um grande jogo, ainda mais se tratando de clássico. No confronto direto, o Rangers levou a melhor nos últimos jogos, tá? 2 vitórias do Rangers e 3 empates aí nesses últimos 5 jogos. Aqui, primeira opção, a gente vai com a dica ambos marcam e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-2, tá? Um empate com gols. Próximo jogo aqui, campeonato holandês, Eredivisie, que é a primeira divisão, rodada 25. 10h30 da manhã a gente tem o Twente jogando em casa contra o Feyenoord. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ver o Feyenoord em segundo lugar, 48 pontos, está bem distante aí do líder, que é o PSV, né? Mas vai tentar se manter aí pelo menos na segunda posição para garantir vaga na Champions, né? Direto na fase da Liga. E o Twente, que está aqui em sexto lugar com 38 pontos, vai tentar aí vencer esse jogo e entrar na briga aí por uma vaguinha na Liga Europa, né? Promete ser um grande jogo, bem equilibrado também por sinal, né? Confronto direto aqui a gente vê 2 vitórias do Feyenoord, 1 vitória do Twente e 2 empates, né? A maioria dos jogos aí costuma bater ambos marcam e na minha opinião é uma dica muito boa aqui para esse jogo, tá? Primeira opção, ambos marcam e segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 pro Feyenoord. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Inglês Premier League, rodada 28 aí, 11 horas da manhã a gente tem o Manchester United jogando em casa contra o Crystal Palace. A gente vai ver na classificação aí o Manchester em quarto lugar, com 48 pontos, porém o Liverpool já chegou nessa pontuação, né? A única coisa que separa uma equipe da outra aí é o saldo de gol, diferença apenas de 1, né? De saldo de gol. Então com isso aí o Manchester vai em busca dessa vitória para chegar aí a 51 pontos e subir para a terceira posição, já que o Aston Villa jogou nessa rodada e perdeu, né? Do outro lado a gente tem o Crystal Palace aqui no meio da tabela para baixo, em 13º lugar com 35 pontos, equipe que oscila bastante, não vai brigar para ser rebaixado, mas também não vai brigar por nada aqui em cima, né? Então só vai garantir sua permanência na Premier League. Confronto direto aqui a gente vai ver 3 vitórias do Crystal Palace, 1 vitória do Manchester e 1 empate, né? Mas como a gente está falando de momento, o momento do Manchester é bem melhor, né, galera? Tá pagando uma odd aí de 1,57 pro Manchester vencer e a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence. E a segunda opção aqui a gente pode pegar menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora, próximo jogo, Campeonato Italiano Série A. Vamos ter o Sassuolo jogando em casa contra a Atalanta. 11 horas da manhã esse jogo, né? Válido pela rodada 27. Até o momento aí, Atalanta sétimo colocado com 45 pontos. Se vencer, vai a 48, né? Então sobe uma posição, né? Não passa Juventus, não passa o Como, que já jogou nessa rodada por conta do saldo de gol, mas vai ter a mesma pontuação do Como, né? E a Juventus joga nessa rodada ainda também, né? Tem um clássico aí contra a Roma. Então a Atalanta tem que vencer e torcer por um tropeço aí, né? Pelo menos um empate da Juventus contra a Roma. Sassuolo, por sua vez, está com 35 pontos, vem de uma sequência boa, com 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos, mas é uma equipe que não vai brigar por nada aqui em cima, só vai garantir sua permanência. No confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, são 3 vitórias da Atalanta e 2 vitórias do Sassuolo, né? Então, querendo ou não, tem um equilíbrio nesse confronto direto, e a primeira opção que a gente vai pegar é dica mais de 1 gol e meio na partida, e segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1.
Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Alemão Bundesliga, rodada 24, 11h30 da manhã a gente tem o Stuttgart jogando em casa contra o Wolfsburg. Na classificação a gente vai ver o Stuttgart em quarto lugar, fazendo uma boa temporada, né, aqui na Bundesliga, 43 pontos. E do outro lado a gente tem o Wolfsburg, que vai brigar para não ser rebaixado, né, tá em penúltimo lugar com 20 pontos apenas. Confronto direto aqui, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver aí que o Stuttgart venceu 3 vezes, o Wolfsburg venceu 1 e teve um empate, né? Então aqui nesse jogo eu vejo favoritismo do time da casa, né? Pagando uma odd de 1,47, odd muito boa, né? E a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence e segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Francês Ligue 1, vamos ter aqui o Lille contra o Nantes, 1h15 da tarde esse jogo, né, válido pela rodada 24. Até o momento o Lille, sexto lugar, com 37 pontos, né, nesse exato momento o Rennes está jogando, está vencendo, está passando o Lille, né, está chegando a 40 pontos, mas se o Lille vencer, ele volta para essa quinta posição aqui, porque tem um saldo de gol 5, enquanto o Rennes tem 3, né, então uma vitória simples aí já faz o Lille subir novamente aí para a quinta posição e manter também viva a esperança aí de tentar tirar essa quarta posição do Marseille, que tem 40 pontos. Do outro lado aqui, o visitante, né, o Nantes está em penúltimo lugar. Situação bem complicada, né? Acredito que os rebaixados vai ser mais ou menos isso daqui, tá, galera? Acredito que o Paris FC aí não vai ser rebaixado, muito menos o Nice, né? Então acredito que o rebaixamento já está mais ou menos desenhado aí, né? Obviamente que tem muito jogo para acontecer ainda. Confronto direto aqui entre Lille e Nantes, são 3 vitórias do Lille, uma vitória do Nantes e um empate, né? Então aqui eu vejo o favoritismo do Lille, pagando a odd de 1,47, a gente vai pegar a primeira opção casa vence e segunda opção casa mais de 1 gol e meio, né? O Lille para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa. Agora vamos aqui para um grande clássico aqui na Premier League, né? Arsenal contra Chelsea, jogo válido aí pela rodada 28, né? 1h30 da tarde esse jogo. O Arsenal vai estar jogando em casa com o apoio de sua torcida e vai tentar buscar essa vitória aí para permanecer na liderança, né? E torcer para o tropeço do Manchester City que joga nessa rodada contra o Leeds, né? Que pela lógica o Manchester City vai vencer, né? Na pior das hipóteses um empate, o que também é bom para o Arsenal, né? Mas o Arsenal precisa fazer o serviço de casa aí, não vai ter tarefa fácil, porque vai pegar o Chelsea, que tá nessa briga aí para tentar entrar no grupo aqui dos 5 melhores pelo menos, né? Tá 45 pontos. E com isso aí acredito que tem tudo para ser um jogo aí muito bom pra gente assistir, tá? No confronto direto, o Arsenal tem levado a melhor, né? São 3 vitórias do Arsenal e 2 empates nos últimos 5 jogos. Não tem batido muitos gols nesse confronto, tá, galera? Mas, por se tratar de um clássico e pelo cenário aí da Premier League, acredito que a gente vai assistir pelo menos 2 gols aqui na partida ou mais, tá? A odd pro Arsenal vencer 1,60 também é uma odd interessante, mas a princípio aqui a gente vai pegar o mais de 1 gol e meio na partida, nossa primeira opção, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol na Liga, vamos ter aqui o Real Betis contra o Sevilha, 2h30 da tarde. Na classificação até o momento, o Real Betis, quinto lugar aqui com 42 pontos, se vencer vai a 45, né, fica 3 pontos atrás do Atlético Madrid, e torce para o Atlético Madrid perder, né, para manter viva a esperança aí de quem sabe brigar aí para ficar no G4, né, no grupo dos 4 melhores. Sevilha, por sua vez, está no meio da tabela, 29 pontos aqui em 12º lugar. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, o Real Betis venceu 2 vezes, Sevilha venceu 1 e teve 2 empates nos últimos 5 jogos. A odd para o Real Betis vencer, 1,80. É uma odd alta e acredito que tem valor, tá? Primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence e a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um placazinho magro de 1-0 para o Betis. Agora, próximo jogo aqui, vamos ter um clássico no Campeonato Francês, né? Olympique de Marseille contra Lyon. 4h45 da tarde esse jogo, né? Marseille vai estar jogando em casa e vai tentar aí vencer esse jogo contra o seu rival Lyon, né? Até o momento, Marseille quarto lugar, 40 pontos e o Lyon 45 pontos aí em terceiro lugar. No confronto direto aqui, se a gente for ver, tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Lyon e 3 vitórias do Marseille, né? Então, assim, promete ser um grande jogo e acredito que o ambos marcam aqui é uma opção muito boa pra gente pegar, né? Então, primeira opção, ambos marcam e segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2.
Agora vamos aqui para o Campeonato Paraense. A gente vai ter a grande final aí, o clássico entre Remo e Paysandu. 5 horas da tarde esse jogo, é jogo de ida e volta, tá? Primeiro jogo o Remo vai estar jogando em casa e vai tentar buscar aí um bom resultado, né? Para no segundo jogo, quem sabe aí depender apenas de um empate para poder ser campeão, né? Confronto direto aqui a gente vai ver 2 vitórias de cada um e um empate, galera. Então assim, equilíbrio imenso nesse confronto direto, né? Aqui a primeira opção a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Remo. Agora, próximo jogo aqui, clássico carioca, né? A gente vai ter aqui a semifinal, jogo de volta entre Fluminense e Vasco. 6 horas da tarde esse jogo, né? Primeiro jogo, o Fluminense venceu por 1-0 e agora tem um empate aí a seu favor, né? Confronto direto entre Fluminense e Vasco, Vasco e Fluminense, são 3 vitórias do Fluminense e 2 vitórias do Vasco. E a maioria dos jogos não costuma bater muitos gols, né? E acredito que não vai ser diferente, ainda mais se tratando aí de uma semifinal. Vai ser jogo bem estudado, né? Então aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, menos de 3 gols e meio na partida, e a segunda opção, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Fluminense, tá? Repetir o placar do primeiro jogo. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Cearense, grande final aí entre Fortaleza e Ceará, né? Esse grande clássico. 6 horas da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do Fortaleza a princípio, né? O mando, né? Do Fortaleza, primeiro jogo. E a gente vai ver aqui, nos últimos 5 jogos entre Fortaleza e Ceará, 2 vitórias do Ceará e 3 empates, né? Então assim, o Ceará tem levado a melhor, mas costuma bater muitos empates também. E sem contar também que é um jogo que não costuma sair muitos gols, tá, galera? Então primeira opção aqui, menos de 3 gols e meio na partida, e segunda opção, fora ou empate, tá? Ceará ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Ceará. Agora vamos aqui pro Grenal, né? Grande clássico aí gaúcho. A gente vai ter essa final aí, jogo de ida também, 6 horas da tarde. Grêmio contra Internacional, o primeiro jogo vai ser no mando do Grêmio, né? E a gente vai ver aqui o confronto direto, né? Os últimos 5 jogos, 2 vitórias do Internacional, 1 vitória do Grêmio e 2 empates. Acredito que é jogo bom para gols, tá? Especialmente aí que as duas defesas não estão lá essas coisas, especialmente do Grêmio, né? Então aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, mais de um gol e meio na partida, e segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora nosso próximo jogo aqui é Clássico Mineiro, né? A gente vai ter a semifinal aí, jogo de volta entre América Mineiro e Atlético Mineiro, 6 horas da tarde. Primeiro jogo, o Atlético Mineiro jogando em casa ficou num empate 1-1, e agora o América Mineiro vai tentar surpreender e chegar nessa final aí, né, do Campeonato Mineiro 2026. No confronto direto aqui, 1 vitória de cada um e 3 empates, tá, galera? Então assim, é um equilíbrio imenso nesse confronto, e também acredito que é jogo aí para poucos gols, tá? Então primeira opção, menos de 3 gols e meio na partida, e a segunda opção, casa ou empate. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou repetir um empate de 1-1, talvez 1-0 aí pro time do América Mineiro, tá? Mas eu acredito que vai ser um empate com gols. Agora, nosso último jogo aqui, galera, grande clássico aí paulista, né? A gente vai ter a semifinal entre Palmeiras e São Paulo, 8h30 da noite esse jogo. Palmeiras vai estar jogando em casa, né? E a gente vai ver que o Palmeiras aí vem de uma sequência boa, 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Só que do outro lado a gente tem o São Paulo que vem de uma sequência aí invicta, né? 5 vitórias seguidas nos seus últimos 5 jogos. No confronto direto aqui, 4 vitórias do Palmeiras e um empate, né? Então assim, Palmeiras costuma levar a melhor, né? E a gente sabe a força do Palmeiras, especialmente jogando em casa. Mas a gente vale ressaltar aí a boa campanha do São Paulo nesses últimos 5 jogos, né? Então aqui, primeira opção, mais de um gol e meio na partida. E segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Palmeiras. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de domingo, né? Esse super domingo. E agora eu vou estar deixando para vocês aí os bilhetes da rodada, né? Lembrando que a gente vai ter 2 bilhetes, mais o bingo da rodada, tá? E o nosso primeiro bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aí para a rodada de domingo, a gente pegou aqui 3 jogos, tá? Primeiro jogo, Campeonato Inglês, jogo entre Manchester e Crystal Palace. A gente botou vitória do Manchester com empate anula para dar aquela garantia extra. Segundo jogo, Campeonato Alemão, Bundesliga, Stuttgart contra o Wolfsburg. A gente botou vitória seca do Stuttgart. E o terceiro jogo, Palmeiras e São Paulo, a gente colocou o Palmeiras para marcar um gol independente do resultado final. Aí a gente teve aqui, galera, uma odd de 2,9, tá? E esse nosso bilhete aqui eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. O nosso próximo bilhete da rodada, galera, ele ficou assim, ó.
A gente pegou também 3 jogos, tá? Primeiro jogo, campeonato inglês, Arsenal e Chelsea, a gente colocou mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Olympique de Marseille e Lyon, a gente colocou mais de um gol e meio na partida também. E o terceiro jogo, né, campeonato carioca, Fluminense e Vasco da Gama, a gente botou vitória do Fluminense com empate anula para dar aquela garantia extra. No final a gente teve uma odd de 2,15 e aqui nesse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Agora eu vou deixar para vocês a seguir o nosso super bingo para esse domingo, tá? E ele ficou desse jeito, ó. O nosso super bingo aqui, galera, a gente pegou 6 jogos, tá? Primeiro jogo, campeonato holandês, Twente contra o Feyenoord. A gente botou o Feyenoord para marcar um gol independente do resultado final. Segundo jogo, Stuttgart e Wolfsburg, mais de 2 gols e meio na partida. Terceiro jogo aqui, Arsenal e Chelsea, vitória do Arsenal. Aí o quarto jogo, Real Betis e Sevilha, vitória do Betis. Aí o quinto jogo, Olympique de Marseille e Lyon, ambas equipes marcam. E o nosso último jogo aqui do bingo, Palmeiras e São Paulo, a gente botou mais de um gol e meio na partida. No final, a gente teve uma odd de 10,88, tá, galera? 10,88, uma oddzinha muito top, tá? E sempre lembrando aí de você tá utilizando a opção do cash out, né? Aquele famoso encerrar a aposta, se tiver voltando já um valor bem considerável, tá? Sempre lembrando aí que dinheiro bom é dinheiro no bolso, né? E, obviamente, para você ter sempre uma gestão de banca, controle emocional e responsabilidade sempre, tá, galera? Lembrando que bingo é pra gente brincar, colocar aquele famoso troco do pão pra tentar acertar uma odd alta e alavancar nossa banca. Show? Vamos finalizando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Se você gostou, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e quem puder ajudar aí, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Assim esse conteúdo vai estar chegando para mais pessoas e eu vou ficar muito agradecido. Fechou, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro nesse domingão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!